Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um AgroTeams 100% digital, o Agro 4.0, tecnologia no campo. Bom, eu me chamo Jonathan Mello, eu sou professor do Centro Universitário Católico do Tocantins, e nós vamos falar de uma temática bastante interessante, que é a utilização da mandioca e subprodutos na alimentação animal. Essa é uma parceria da CEAGRO com os cursos de zootecnia e agronomia do Centro Universitário Católico do Tocantins, e um assunto recorrente aí do nosso amigo produtor rural, que desde 2019 nos procuraram e se interessaram pelo assunto. Então, 2019 foi a primeira vez que a gente tratou sobre essa temática. 2021, nós participamos também da AgroTeams 100% digital, e agora 2021 também nessa mesma modalidade, trazendo atualidades aí sobre a utilização da mandioca e seus subprodutos na alimentação animal. Então, tenham todos um bom evento, espero poder contribuir aí, principalmente com o nosso amigo produtor, trazendo informações relevantes aí sobre a utilização da mandioca na alimentação animal. Bom, por que utilizar a mandioca, né, e os seus subprodutos? Primeiramente, que a mandioca e os subprodutos, eles podem ser considerados como uma boa estratégia nutricional, principalmente no cenário de hoje, em que nós temos altos preços sendo pagos aí pelos alimentos que são considerados padrão, como o milho, né, até o sorgo. Então, os elevados preços desses ingredientes, às vezes, podem tornar atrativa a utilização de coprodutos ou subprodutos, dos quais encaixo aí a mandioca e alguns de seus resíduos. Bom, então essa utilização, principalmente aqui quando nós falamos dos animais ruminantes, ovino, caprino, até mesmo bovino, nós observamos que pode ser vantajoso a utilização desses produtos na alimentação desses animais. E aí, quando nós falamos de ruminante, nós podemos suplementar aí, através do resíduo da mandioca, parte do volumoso da dieta desse animal, também da energia e de proteínas, né? Então, um alimento bastante completo que pode ser utilizado para esses animais. A nível de contexto mundial, né, a Organização Nacional das Nações Unidas elegeu a mandioca como o alimento do século, tá? E ela pode ser utilizada tanto para o consumo humano, animal e também industrial. Então, nós podemos dizer que é uma cultura aí completa e que ainda é pouco utilizada aí, né, no cenário mundial. O Brasil já usa um pouco de mandioca na alimentação animal, mas algumas das partes que podem ser aproveitadas, os produtores ainda têm muitas dúvidas. Então, para isso que a gente traz essa temática, né, para provocar o produtor, né, e que ele perceba que a mandioca pode ser inserida aí na alimentação desses animais e trazer retorno econômico para a atividade. Em termos de distribuição da produção de mandioca no território nacional, nós temos aí a região nordeste aí com 25% da produção, o Pará com 20,55%, os demais estados da região norte perfazendo aí 15%, tá? E demais regiões do Brasil com 38% aí da produtividade. Então, vejamos que o estado do Nordeste aqui, ele tem uma participação boa, né, em termos de produção da mandioca. E aí nós temos criações características no Nordeste que podem utilizar aqui os resíduos da cultura da mandioca, além da utilização aí do tubérculo na alimentação direta dos humanos. Então, praticamente todo o Brasil, todas as regiões são produtoras, tá? A nível estadual, o Tocantins, ele apresenta aí boa produtividade, boas condições edafoclimáticas para a cultura da mandioca, e nós observamos aí que se tem um total quantitativo produzido de 225.706
1.163 toneladas, com a área plantada de 14.396 hectares, segundo os dados do IBGE, com um rendimento médio aí de 16,1 toneladas aí da cultura, quando nós falamos aí da produção efetiva da mandioca, né? Nós podemos utilizar a mandioca, né, para alimentação dos animais ruminantes, seria uma das boas alternativas, e para a utilização para os animais que nós chamamos de ruminante com objetivo de produção de carne, de proteína animal, a mandioca praticamente ela pode ser utilizada a sua parte aérea, né, o sistema radicular, né, as raízes, e também parte do caule pode ser utilizado como um produto volumoso para esses animais. Ou seja, praticamente a planta inteira da mandioca ela pode ser consumida e utilizada pelos animais ruminantes, haja visto que esse animal tem um grande potencial de utilização de alimentos fibrosos. Então, nós podemos dizer que a mandioca ela é um alimento volumoso completo, porque ela produz tanto o alimento fibroso e ela produz também, né, no seu sistema radicular, parte de energia também. E se você pegar a folha, né, a parte aérea da mandioca, ela vai ser rica em proteínas também, como nós iremos ver adiante. Tá? Aqui, fornecimento de mandioca desidratada aí para os animais, então, uma boa aceitabilidade desses animais, estimulando aí o consumo e pode ser uma alternativa suplementar. Quais as categorias, quais os animais, as espécies que eu posso utilizar? Nós temos um alimento aí, então, bem dinâmico, pode ser utilizado pelos ruminantes, bovinos, ovinos, e a grande categoria que nós chamamos de não ruminantes, né? Aqui nós podemos incluir aves, suínos, entre outros animais que podem se alimentar aí da cultura. Então, o amigo pequeno produtor, que ele já produz a cultura, ele pode inserir, por exemplo, o feno da parte aérea da mandioca na alimentação dos animais ruminantes. E ele vai ter uma boa estratégia aí, principalmente agora, no período seco que nós estamos adentrando. Então, pode ser uma boa alternativa aí para suplementação de volumoso na época seca do ano para o produtor. Então, são várias categorias animais que nós podemos destacar. Então, um alimento bastante dinâmico pode ser incluído aí na dieta dos animais ruminantes e também dos animais monogástricos. E nós temos o exemplo de aves, né? As aves podem incluir aí resíduo da casca da mandioca para os animais ruminantes também, né? O resíduo da confecção de farinha pode ser utilizado em torno de 16% aqui na alimentação de aves. Suínos também, algo bem parecido, pode ser utilizado. Agora, aquele feno da parte aérea, que ele tem mais a característica de alimento fibroso, aí ele já é direcionado para a alimentação dos animais ruminantes. Haja visto que as aves e os suínos têm pouco potencial de aproveitamento desse material. Então, seria mais interessante utilizar aí para os animais ruminantes, né? Porque a mandioca é considerada uma planta forrageira completa, tá? Exatamente por essa característica que nós podemos observar nessa imagem, né? Que é a colheita da cultura da mandioca. Então, você consegue observar aqui o sistema radicular dessa cultura, né? Que apresenta altos teores de carboidratos amiláceos aqui, então, muito amido no sistema radicular. Se você observar as folhas da mandioca, né? Sua parte aérea, ela tem alto teor de proteína, tá? E boas quantidades também de minerais e vitaminas. Então, nós temos um alimento aqui, né, padrão, que tem um grande potencial para ser utilizado na nutrição dos animais. Tá? A composição química aí da mandioca em vários estudos, ela foi citada aí por Carvalho, tá? E ele observou aí que na parte aérea da mandioca tem mais ou menos aí 25% de matéria seca, 16% de proteína bruta, tá? 45% de carboidratos. Tá? Então, se a gente for observar a quantidade de proteína bruta nas folhas de 16%, isso é considerável dentro de um sistema de alimentação animal.
Então, quer dizer que fornecer o feno da parte aérea da mandioca é muito interessante, principalmente quando nós estamos trabalhando aí com ovinos, com caprinos e com bovinos. E aí, nós observamos ainda um bom percentual de minerais na mandioca também, que pode ser aí uma fonte determinadora no suprimento das exigências nutricionais dos animais. Tá? A mandioca ela pode ser armazenada, tá? Para ser utilizada em períodos de entre-safra, e ela pode ser armazenada na forma de feno, também pode ser, muita gente tem dúvida nisso aqui, mas ela pode ser armazenada também na forma de silagem, mas o mais interessante seria que, mais usual para a nossa região, na forma de fenação, porque na época seca ela mantém a qualidade e aí você vai ter facilidade de desidratar esse material para facilitar o armazenamento, né? Na forma de pellets também, e pode propiciar aí aumento da disponibilidade de alimento com alto padrão, né, com alto valor nutritivo aí, nessa época de escassez de alimento volumoso que nós vamos entrar agora. Então, nós temos uma cultura aí que tem alto potencial aí para fornecimento de alimento volumoso, por exemplo. E por que não também aproveitar o resíduo aí, né, da confecção de farinha, associando aí, então, um alimento energético com uma fonte de proteína razoável, e aí você tem uma dinâmica de suplementação bem interessante, de alimento volumoso e também de energia para esses animais nessa época do ano aí, promovendo aí ganhos contínuos desse animal. Óbvio que você tem que fazer uma boa formulação dessa dieta, equilibrar esses nutrientes, entrar com a parte de concentrado também, é muito importante, para poder corrigir a proteína e também elevar os teores de energia. Então, nós temos um grande potencial dessa cultura aí, que ainda é pouco empregada, né, nos sistemas de produção animal. Aí nós fomos na literatura e buscamos alguns dados, tá? Na média aqui, observando a matéria seca aí, da raiz da mandioca em torno de 35%. A proteína na raiz é baixa, que o objetivo seria a utilização do potencial energético, tá? E não tanta proteína, mas as folhas, né? Ela tem um alto teor de proteína. Então aqui seria mais energia. Fibra bruta bem baixa também, gordura baixa, né? Na raiz seca, 90% de matéria seca, tá? A proteína bruta ela tende a elevar um pouco porque você desidrata o material. Fibra 3,73, baixa também. Então isso nos leva a crer que é um alimento com alto potencial de digestibilidade, tá? A mandioca ensilada, em torno de 45% de matéria seca, a proteína bruta ela cai um pouco quando comparado com a raiz seca, tá? Fibra bruta baixa e gordura também aqui, o extrato etéreo baixo. Então, nós temos um alimento aqui com potencial elevado de fornecer energia nos sistemas de alimentação animal, quando nós trabalhamos com o sistema radicular. Pelo outro lado, quando nós estamos falando na parte aérea, né? O que nós temos de valor nutritivo na haste da planta? Então, matéria seca em torno de 32%, tá? Proteína bruta 4,32%. Isso aqui é a haste, gente, é aquele material que vai ter menos valor nutritivo, mas você observa que ainda tem 4% de proteína bruta. A fibra elevada, tá? E tem uma quantidade de açúcares razoáveis também nesse material, tá? No pecíolo, né, que é uma unidade ali de transição para a folha, nós temos ali a matéria seca 16, proteína bruta um pouquinho, já bem melhor aqui, próximo já do milho, tá? A folha, aí nós temos na folha 26% de matéria seca, proteína bruta elevadíssima, 27%, já considerado um alimento proteico. Então, e retornamos aqui, um alimento que pode ser utilizado pelo animal ruminante, que tem potencial de utilização da fibra, tá? Então, esse alto teor de proteína bruta aqui, tá? Aos 14 meses de idade. Então, isso essa cultura apresenta, então, um alto potencial para utilização nos sistemas de produção, né, no sentido de fornecer proteína aí para os animais, e principalmente os animais ruminantes. Tá? Vários cultivares aqui de mandioca, né, vários materiais,
e nós observamos aí, então, uma boa produtividade de matéria seca, tá? Produção de feno aí em torno de 3 a 5 toneladas de matéria seca, tá? Por hectare, então uma quantidade aí interessante. Produção de feno aí regular ao longo do ano e com uma boa facilidade de confecção desse feno. Se a gente for pensar em produzir feno no estado do Tocantins, na época das águas, as gramíneas têm alto potencial de produção, mas desidratar esse material tem sido um desafio para a gente aqui no estado do Tocantins. Tá? E aí, quando você trabalha com a cultura da mandioca, você observa que você pode colher esse material na época seca do ano, tendo facilidade de desidratação. E nessa época, ela ainda vai ter bom valor nutricional. Tá? A relação lâmina haste, que é interessante isso aqui, próximo a 0,55, né? Então, quer dizer que a lâmina aí sobrepondo a hastes é interessante porque nós temos aí um melhor valor nutricional desse compartimento que seria a lâmina. Então, bem interessante aí quando nós trabalhamos assim. E nós podemos pensar ainda em colher o terço superior da cultura da mandioca, né, da sua parte aérea, e aí nós podemos melhorar aí o valor nutricional do feno, né, e dando oportunidade para a cultura se regenerar se você estiver pensando na produção ainda de carboidratos amiláceos no sistema radicular, tá? Vários trabalhos, vários estudos têm mostrado aí que a inclusão do bagaço de mandioca em dietas de vacas leiteiras tem sido interessante, com um nível aí de até 15%, sem afetar o comportamento ingestivo do animal e o seu desempenho em sistema de confinamento. Então, quer dizer que ela pode ser utilizada aí até nesse limite aí de 15% a 16%, a gente tem observado na literatura, com um teor de proteína aí do bagaço de 8,12%. Então, já seria um material interessante aí para ser utilizado aí na dieta de animais ruminantes. Bom, pessoal, nós temos vários dados, né? Nós temos um campo de demonstração lá na AgroTeams, né? Nós temos o nosso contato, tem o nosso contato aí, vocês podem ficar à vontade para tirar dúvida. Eu acredito no agro tocantinense. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato. E o mais rápido possível, quando a gente voltar, nós podemos fazer uma visita, né, na unidade de demonstração lá da AgroTeams, mostrar os diferentes materiais que nós temos e o potencial para ser utilizado aí na alimentação animal. Muito obrigado a todos, tenham aí um ótimo evento. Fica o meu contato, estou disponível no Centro Universitário Católico do Tocantins. Muito obrigado.